Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero falar-lhes nesta hora sobre o seguinte tema: adoração fantasiosa. O problema hoje em muitas igrejas, claro que tem as devidas exceções, mas o problema é que hoje a adoração está sendo uma profanação em muitas igrejas. Porque as imaginações humanas, as invenções humanas têm sido agregado à adoração. As igrejas hoje, muitas delas, buscam roupas coloridas, jogos de luzes, fumaça, gelo seco, som ensurdecedor, holofotes, tudo à moda das casas noturnas. A adoração a Deus hoje virou demonstração de fantasias. Eu não entendo e não consigo entender como adoração, pessoas com vestidos multicoloridos, com sapatilhas prateadas e douradas, se contorcendo como serpentes na plataforma da igreja, sendo aplaudidas. Eu não entendo isso como adoração. Eu não entendo como adoração um grupo de gente, de pessoas, com vestes esvoaçantes e coloridas, com seus braços levantando-se para cima e para baixo, sendo focada por holofotes e sendo aplaudidas. Eu não entendo isso como adoração. Meus irmãos, é impressionante, mas quando a adoração é recheada de destaques, de apresentações, de representações e aparatos humanos, perde-se o verdadeiro foco da adoração, perde-se a verdadeira natureza da adoração. Quando a adoração é recheada de apresentações, de representações, de aparatos humanos, quando ela é recheada de movimentos corporais sincronizados, as mentes das pessoas são desviadas e o interesse é aumentado para os talentos, para as cores, para os sons, para os gestos e para os aplausos. Deus é colocado na periferia. Por isso que para muitas pessoas o culto não tem graça se o único atrativo for Deus. O culto, a adoração, infelizmente, tem que garantir relaxamento, tem que garantir lazer nos dias de hoje. A adoração hoje em muitas igrejas virou terapia, virou lazer. E algumas pessoas até argumentam, dizendo, não, mas a adoração no tempo do Antigo Testamento era rica em artes ordenadas por Deus. Precisamos entender, meus irmãos, que a adoração no Antigo Testamento não incluía a apresentação de beleza nem de habilidades humanas, como expressão de louvor, não. O simbolismo no planejamento do tabernáculo, do templo, bem como as cerimônias, todo aquele ritualismo realizado pelos sacerdotes, representavam a obra vindoura de Cristo. Temos que entender que o que acontecia nas cerimônias realizadas em todo aquele ritualismo pelos sacerdotes do Antigo Testamento, ali eram lições, não eram meios de adoração. Ali eram lições futuras da obra de Cristo. Eram figuras do caminho da graça. Portanto, a adoração, meus irmãos, minhas irmãs, não é questão de arte. Adoração não é questão de performance. Adoração não é questão de gosto. Adoração é questão de coração. Adoração é questão de regras estabelecidas por Deus. Deus sempre estabeleceu o modo correto de o homem adorá-lo. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus usou profetas para chamar seu povo à correção no que diz respeito à adoração. Na época do profeta Isaías, por exemplo, a adoração havia se transformado em festa.
Deus reclama da adoração na época de Isaías. Porque a adoração, naquela época de Isaías, estava desviando o povo. Parece estranho, mas a adoração estava descaminhando o povo de Deus. Então isso levou o profeta a fazer um duro discurso contra a adoração daquela época que o povo prestava a Deus. Por isso, em Isaías 1,13, Deus é contundente. Ele diz: o vosso incenso é para mim abominação. O mesmo ocorreu na época de Amós. O povo estava fazendo o que queria fazer. A adoração na época de Amós estava muito longe do desejo de Deus, muito longe da vontade de Deus, na época de Amós. Então, na época de Amós, Amós descreve a adoração como uma abominação. Na época de Amós, ir ao templo, ir ao culto, não passava de um piquenique. O povo tinha esquecido o foco da adoração na época de Amós. O louvor estava levedado. E Amós 4,5 diz: ofereceis sacrifício do que é levedado. Todos nós sabemos que em todas as escrituras o fermento é visto como um tipo de pecado carnal. Então a mensagem de Deus para o povo na época de Amós era exatamente isso: as suas ofertas, as vossas adorações estão cheias de carnalidade. Por isso que Amós 5,23, Deus diz: afasta-te de mim a barulhada dos teus corinhos. Afasta de mim, não ouvirei as melodias das tuas guitarras, das tuas baterias. Meus irmãos, a verdadeira adoração é a adoração ordenada nas Escrituras, de acordo com a vontade de Deus. Então, se não for ordenado nas Escrituras, se não está prescrito na Bíblia, adoração não é adoração. Por exemplo, a Bíblia, ela ordena dramatização, teatrização? Não. Não está prescrito isso. Então, teatro dentro da igreja, coreografia dentro da igreja, não é bíblico. A Bíblia ordena o uso de vestimentas clericais na adoração? Não. A Bíblia ordena o uso de velas, de castiçais, de incenso na adoração? Não. Então, quando estamos considerando a nossa adoração, a pergunta que devemos fazer é o seguinte: Deus, está escrito na Bíblia, Deus ordenou isso, está prescrito na palavra de Deus? Essa é a pergunta. Mas a pergunta hoje está invertida. As pessoas fazem o seguinte: está isso de acordo com as minhas preferências? Isso me traz lazer? Isto atrai pessoas? Isto diverte? Isto funciona? Essa não é a pergunta. Por isso que em muitas igrejas virou profanação, virou fantasia. Meus irmãos, quem está olhando a Bíblia, estudando a Bíblia, vê logo o que aconteceu, por exemplo, com Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram homens religiosos, tinham boas intenções, boas motivações, mas adoraram a Deus não segundo o que estava prescrito. E eles foram fulminados. Quem pode esquecer de Davi e o povo de Deus quando a arca chegou em Jerusalém? Isso aconteceu um caso muito sério. Davi e o povo estavam com boas motivações. Eles estavam alegres, tinham boas motivações, mas não fizeram segundo as ordenanças de Deus. Por isso que quando Uzá tentou tocar na arca, Deus o matou. E lá em 1 Crônicas 15:13 diz: o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não buscamos segundo nos fora ordenado. Semelhantemente aconteceu, na mesma coisa com o rei Jeroboão, aconteceu com Uzias, que foram castigados por terem adorado a Deus de uma forma que Deus não tinha ordenado. Portanto, irmãos, quando a igreja perde o sentido e o foco da verdadeira adoração, ela vira profanação. A igreja perde quando ela se torna parecida com um programa de auditório carnal.
A igreja perde quando a adoração se torna um evento estimulado sensorialmente. A verdadeira adoração, o que é? É uma resposta reverente àquilo que Deus é e àquilo que Deus faz. Portanto, a igreja perde quando não há reverência. Ela perde quando não há temor. A verdadeira adoração, ela produz o grito de Isaías: ai de mim. Essa é a verdadeira adoração. No Antigo Testamento, havia cores, formas, ritos, mas tudo tinha um significado tipológico. Com a vinda de Cristo, toda aquela expressão profética do culto verotestamentário caducou, foi cumprido. Então, agora, somente os aspectos da nova aliança devem interessar a igreja no que tange a adoração. Então, não há no Novo Testamento, não existe no Novo Testamento algo que nos dê a entender que o culto da nova aliança, do Novo Testamento, seja recheado de cores, de luzes, de glamour, de pompas, de aplausos. Não existe isso no Novo Testamento, pelo contrário. A recomendação apostólica quanto ao culto no Novo Testamento é de simplicidade e humildade. Meus irmãos e minhas irmãs, é necessário entender que louvor, adoração é bem dizer inteligentemente, é bem dizer a Deus de modo inteligível. Por isso que a palavra louvor, nunca, jamais a palavra adoração e louvor pode ser empregada para gestos ou expressões corporais. Gestos, expressões corporais não se enquadram, não se encaixam com a adoração e louvor do Novo Testamento. Portanto, meus amados irmãos e minhas irmãs, não há nenhum registro de culto ou adoração no Antigo nem no Novo Testamento que se possa adorar com danças, com coreografias. Então, as ordens apostólicas do conteúdo do culto, no que diz respeito à adoração, está em Efésios 5, 19. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Portanto, esse movimento moderno de se ter danças, coreografias, teatrização como adoração é antibíblico, isso é profanação. Danças litúrgicas que estão chamando aí, danças litúrgicas, coreografia litúrgica, jograis litúrgicos, teatrização litúrgicas, essas coisas apresentam-se como um show, muito bem ensaiado, e que pretende agradar a expectativa daqueles que assistem. Danças, jograis, coreografias, teatro, distrai a mente das pessoas, desviando o foco do verdadeiro culto que é Cristo Senhor. A mente de quem assiste essas coisas, esses aparatos humanos, é desviada para contemplar movimentos. É desviada para contemplar movimentos e cores. E não para pensar em Deus, e não para pensar nos atos e atributos de Deus. Ah, meus irmãos, é preciso uma reforma nesta área. Danças, coreografias, teatrização, elas roubam a centralidade da adoração a Deus. Por isso que é profanação. Danças, coreografias, teatrização, elas roubam a centralidade, porque essas coisas recebem honra que deveriam ser dadas a Deus. Eu quero falar aqui o que é que o pastor D.L. Lloyd Jones disse, abre aspas, veja o que é que ele diz, com respeito a essas dramatizações. A reforma protestante acabou com as peças teatrais, com as representações dramáticas da igreja. É muito triste observar que a igreja moderna, disse D.L. Lloyd Jones, é muito triste observar que a igreja moderna tenta nos levar de volta àquilo que os reformadores aboliram. Se você fizer
uma representação, uma pantomima das Escrituras, ou exibir delas uma representação dramática, estará desviando a atenção do povo para longe da verdade do Evangelho. D. L. Lloyd Jones, um puritano respeitadíssimo. Portanto, meus irmãos, é necessário acabar com essa brincadeira, com essa profanação dentro da igreja. Isso não é adoração, isso é profanação. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. A paz para todos vocês. Amém.